pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? O bolsonarista, governador de São Paulo, conhecido como Tarcísio de Freitas, bolsonarista de carteirinha, ele mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para anularem as multas que o Bolsonaro recebeu. É exatamente isso que ele fez, justamente para beneficiar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tinha sido multado pelo governo de São Paulo, porque na época da pandemia, ele não respeitou as normas. E, inclusive, não usava máscara nem capacete naquelas motociatas que eles faziam, e em todos os lugares que ele ia, ele não usava máscara. Então, para beneficiar o Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista de carteirinha, mandou para a Assembleia Legislativa esse projeto de lei que vai beneficiar, vai anular todas as multas que foram dadas na pandemia. Agora, vai beneficiar o Bolsonaro, que ainda o Bolsonaro diz que fez uma campanha e recebeu 17 milhões de Pix. Isso está muito mal explicado. Nessa farofa tem angu. E esses angus são angu de caroço. Porque se a Polícia Federal fizer uma investigação, vai ver que esses 17 milhões que ele diz que recebeu de Pix simplesmente deve ser uma bela lavagem de dinheiro. Porque agora eles descobriram que pelo Pix é mais fácil fazer lavagem de dinheiro. Exatamente isso. É só a polícia investigar, como está investigando no caso das joias. Veja bem, no caso das joias, a Polícia Federal já sabe tudo o que aconteceu. E que eles, o grupo do Bolsonaro, contrabandearam joias e artigos valiosos, contrabandearam nos aviões da FAB. Porque lá nos Estados Unidos já tinha lá um encarregado para vender toda a riqueza do patrimônio público, que eles meteram a mão, roubaram pra carambas. Tanto aquele tal de Mauro Cid como o pai dele. Agora, perante todos os acontecimentos, o tal de Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista de carteirinha, que nem conhecia São Paulo, acho que ele nunca tinha vindo para São Paulo. Saiu candidato a governador e o pessoal do interior, que é uma boa parte, aqueles caipira que não tem informação, sem informação, e aqueles também fascistas, fazendeiro fascista, que inclusive muitos deles foram até descobertos que punham pessoas, escravizavam pessoas, fizeram campanha e apoiaram o Bolsonaro
A capital não votou no Bolsonaro, mas o interior votou em peso no Bolsonaro. E agora quem ganhou foi o tal de Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista de carteirinha. E esse bolsonarista de carteirinha está ajudando, está beneficiando o seu chefe, o tal de Jair Bolsonaro, conhecido como genocida. Agora, não é fácil, né? A gente ter que aturar esse pessoal. Não é brincadeira. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados promove um seminário sobre as Forças Armadas e políticas limite constitucionais. Essas informações são do site Carta Capital. O pedido para a realização do evento é do presidente da comissão, o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Para ele, é preciso identificar os limites e possibilidade de atuação das Forças Armadas dentro do nosso arquétipo constitucional. Convém identificar quais os aperfeiçoamentos são exigidos desde que o Congresso Nacional, em geral, e desta Câmara dos Deputados, em particular, para eliminar dúvidas sobre o papel constitucionalmente adequado às Forças Armadas. Isso foi o que o Rui Falcão falou. E foram convidados para esse debate, para esse assunto, entre outros, a diretora da Associação Brasileira de Estudo da Defesa, a ABET, Adriana Aparecido Marques, e o ex-deputado federal Manuel Domingues Neto, e o deputado federal que foi ex-ministro da Defesa, o Raul Jungmann, e o ex-ministro de Estado de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Westphalen Atincoya. O seminário ocorre a partir das 14 horas no plenário 1, e o tema tem sido alvo constante das articulações no governo federal, projetos de lei gestados no Ministério da Defesa do governo Lula buscam mandar para a reserva os fardados, aqueles militares que ocuparam o cargo no governo do genocida Bolsonaro ou concorreram em eleição. E o tema, apesar de bastante debatido, ainda não avançou no Congresso Federal. Em outra frente, o governo Lula tenta promover mecanismos mais rigorosos de investigação para aqueles militares que já estão ocupando o cargo na administração pública. A ideia é que o órgão civil possam promover investigação em caso de necessidade. Atualmente, as apurações são feitas pelos próprios militares. Em todo caso, o governo busca promover o cerco aos fardados na política, sem que o avanço cause incômodo na caserna. A relação entre Lula e militares, em especial na era Bolsonaro, tem sido um tanto quanto espinhosa. Mais recentemente, com o início e revelações da corrupção desses militares de alta patente, às Forças Armadas, o crime se tornou menos favorável aos fardados, o que fez com que a pressão exercida sobre o governo diminuísse e a relação entre quartéis e os golpistas do 8 de janeiro
aquele ato terrorista que eles fizeram, também contribuiu ao atual momento. Agora, esses militares que estão envolvidos em corrupção junto com o Bolsonaro, general do exército, servir praticamente de intrusão para vender coisa nos Estados Unidos, já ganhando um salário de mais de 22 mil reais. Só para vocês terem uma noção, a conta bancária dele, o ano passado, aumentou 4 milhões. Ele ganha 22 mil por mês. Como é que chegou a 4 milhões? É Deus que mandou para ele? Ou foi a riqueza do Brasil que ele vendeu? Entre pedras preciosas, relógio, ouro de montão, peças valiosíssimas que o Brasil tinha recebido de presente de outros países. Então, esses militares têm que botar a mão na consciência, porque eles exploram o povo brasileiro. São eles que exploram, porque os salários deles são totalmente desigual ao trabalhador brasileiro. Agora, esses militares que participaram da quadrilha do Bolsonaro, porque eles montaram uma quadrilha no poder. E tem outro, e o objetivo da quadrilha era permanecer no governo. O objetivo deles era permanecer, colocar o Bolsonaro como um ditador até o resto da vida. Agora, não conseguiram, porque o governo tomou uma atitude rápida. Mas aquele ato de terror que eles fizeram no dia 8 de janeiro, que detonaram o patrimônio público, o objetivo não era só aquilo. O objetivo deles, maior objetivo, era dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar e colocar o Bolsonaro como ditador, para ele perpetuar no cargo. Esse era o objetivo de uma ditadura militar fascista. Só que eles não sabem que nós não queremos ditadura militar no Brasil, porque ditadura militar no Brasil nós já tivemos. E sentimos na carne o que é uma ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar fascista no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Pessoal, então fico por aqui e um tchau, né?